Crítica das fontes no Antigo Testamento. Fontes utilizadas nos livros históricos. A crítica das fontes constitui um dos ramos mais importantes da pesquisa do Antigo Testamento e procura identificar os materiais utilizados pelos autores bíblicos durante o processo de composição dos livros do Antigo Testamento. Diferentemente da hipótese documentária, que busca reconstruir documentos hipotéticos subjacentes ao Pentateuco, a crítica das fontes concentra-se especialmente nas evidências internas que demonstram o uso de registros anteriores por parte dos escritores sagrados. A própria Escritura oferece diversos indícios de que seus autores recorreram a documentos históricos, listas genealógicas, registros administrativos, coleções poéticas e arquivos oficiais para compor suas narrativas. Esse fato não diminui a inspiração das Escrituras. Demonstra a forma providencial pela qual Deus utilizou meios humanos para preservar e transmitir sua revelação. A inspiração divina não exclui o uso de fontes históricas, mas governa e dirige sua seleção, organização e interação dentro do texto sagrado. Os livros históricos do Antigo Testamento apresentam numerosas características que apontam para o emprego de materiais documentais anteriores. Em muitos casos, os autores citam explicitamente registros oficiais dos reis, documentos administrativos e crônicas nacionais. A fórmula recorrente encontrada em Reis, por exemplo, quanto aos mais atos de, seguida da referência a determinadas crônicas reais, sugere que o autor possuía acesso a fontes históricas amplas e detalhadas. Essas referências revelam que os escritores bíblicos não estavam produzindo relatos fictícios, nem se baseando exclusivamente em tradições orais distantes, mas utilizavam registros concretos preservados ao longo da história de Israel e Judá. Essa observação é especialmente importante porque demonstra que a historiografia bíblica possuía preocupações documentais semelhantes às encontradas em outras culturas do Antigo Oriente. As genealogias presentes em livros como Gênesis, Números, Esdras, Neemias e Crônicas também fornecem evidências significativas do uso de fontes pré-existentes. A preservação de extensas listas genealógicas exigia registros contínuos ao longo de muitas gerações. Em uma sociedade cuja identidade tribal, herança territorial e funções religiosas dependiam fortemente da linhagem familiar, tais documentos possuíam enorme importância. Os autores bíblicos incorporaram essas listas em suas obras não apenas como material histórico, mas também como instrumentos teológicos destinados a demonstrar a continuidade da aliança divina ao longo das gerações.
A utilização dessas fontes genealógicas revela um compromisso profundo com a preservação da memória histórica do povo da aliança. Além dos registros genealógicos dos livros históricos, também refletem o uso de documentos administrativos e oficiais produzidos durante a monarquia israelita. Diversas passagens sugerem a existência de arquivos reais, nos quais eram registrados acontecimentos políticos, campanhas militares, construções públicas, tratados diplomáticos e sucessões dinásticas. A descrição detalhada da administração de Salomão, por exemplo, indica acesso a informações burocráticas dificilmente preservadas apenas por tradição oral. Os relatos referentes aos reinados dos monarcas de Israel e Judá frequentemente apresentam informações cronológicas precisas, listas de oficiais e detalhes governamentais que sugerem a utilização de registros contemporâneos aos eventos descritos. O reconhecimento do uso de fontes históricas não deve ser interpretado como ameaça à doutrina da inspiração. Demonstra a atuação providencial de Deus na preservação da história da redenção. Lucas fornece um paralelo importante no Novo Testamento, ao informar que investigou cuidadosamente os acontecimentos antes de escrever seu Evangelho. Os autores do Antigo Testamento utilizaram materiais disponíveis para registrar fielmente os atos de Deus na história. A autoridade das Escrituras não depende da ausência de fontes humanas, mas da supervisão infalível do Espírito Santo sobre todo o processo de composição. A crítica das fontes, quando utilizada com equilíbrio, contribui para uma compreensão mais profunda dos meios pelos quais Deus preservou sua revelação escrita. Livros mencionados no Antigo Testamento. Um dos aspectos mais fascinantes da crítica das fontes é a análise dos livros explicitamente mencionados dentro do próprio Antigo Testamento. Essas referências constituem evidências diretas da existência de documentos históricos, poéticos e administrativos utilizados pelos autores bíblicos. Diferentemente das fontes hipotéticas propostas por algumas teorias críticas, esses documentos são efetivamente citados nas Escrituras. Sua menção demonstra que os escritores inspirados tinham conhecimento de registros anteriores e, em muitos casos, recorreram a eles como fontes complementares de informação. Embora a maioria desses livros não tenha sido preservada até os dias atuais, suas referências fornecem importantes informações sobre a cultura documental existente em Israel. Entre os documentos mais antigos mencionados, encontra-se o Livro das Guerras do Senhor, citado em Números capítulo 21, versículo 14. Embora seu conteúdo completo permaneça desconhecido, o contexto sugere que se tratava de uma coleção de relatos ou poemas celebrando as intervenções divinas nas batalhas travadas por Israel durante o período do Êxodo.
Sua existência demonstra que importantes eventos da história redentiva estavam sendo registrados ainda durante os primeiros estágios da formação nacional de Israel. O fato de Moisés, ou um autor associado ao Pentateuco, citar esse documento, indica que materiais históricos e poéticos já circulavam entre o povo da aliança. Essa referência oferece um vislumbre raro da literatura israelita que existia paralelamente aos escritos canônicos. Outro documento significativo é o Livro dos Justos, mencionado em Josué capítulo 10, versículo 13, e também em 2 Samuel capítulo 1, versículo 18. O contexto dessas passagens sugere que se tratava de uma coletânea de poemas heróicos relacionados aos grandes líderes e guerreiros de Israel. O episódio da longa batalha de Josué e o cântico fúnebre de Davi por Saul e Jonatas são associados a essa obra. Muitos estudiosos acreditam que o Livro dos Justos funcionava como uma espécie de antologia nacional destinada a preservar a memória dos atos heróicos realizados na história do povo de Deus. Sua utilização pelos autores bíblicos demonstra que materiais poéticos e históricos eram considerados fontes legítimas para o registro da história sagrada. As referências mais numerosas dizem respeito às crônicas dos reis de Israel e às crônicas dos reis de Judá. Ao longo dos livros de 1º e 2º Reis, essas obras são mencionadas repetidamente como fontes suplementares para os reinados dos diversos monarcas. A frequência dessas citações sugere a existência de extensos arquivos reais mantidos pelas administrações monárquicas. Esses documentos provavelmente continham relatos detalhados sobre campanhas militares, obras públicas, tratados internacionais, sucessões dinásticas e acontecimentos políticos diversos. O autor de Reis demonstra ter acesso a tais registros, mas seleciona apenas os elementos que servem ao seu propósito teológico de interpretar a história de Israel à luz da fidelidade ou infidelidade à aliança divina. Outros documentos mencionados incluem os registros associados aos profetas Natã, Gade, Semaías, Ido, Jeú e outros personagens importantes da história israelita. Em 1º e 2ª Crônicas encontram-se referências a livros proféticos, genealogias, registros administrativos e arquivos sacerdotais. Essas menções revelam uma impressionante diversidade documental dentro da antiga sociedade israelita. Havia registros produzidos por reis, sacerdotes, profetas e escribas, cada qual contribuindo para a preservação da memória nacional e religiosa do povo. A existência desses documentos desafia concepções simplistas que tratam Israel como uma cultura predominantemente oral e sem tradição literária significativa. Do ponto de vista teológico,
É fundamental compreender que esses livros mencionados não possuíam necessariamente o mesmo status dos textos canônicos. A Escritura distingue claramente entre documentos históricos úteis e escritos inspirados por Deus. Os autores bíblicos podiam consultar diversas fontes sem que essas fontes compartilhassem da autoridade das Escrituras. A inspiração resiste no produto final, incorporado ao cânon, não necessariamente aos materiais utilizados durante sua composição. A existência desses documentos ilustra o modo como Deus utilizou recursos históricos legítimos para preservar sua revelação. A crítica das fontes, quando praticada dentro de uma estrutura teológica saudável, auxilia o intérprete a compreender melhor o contexto documental dos livros bíblicos, sem comprometer sua autoridade, inspiração e confiabilidade. A crítica das fontes no Antigo Testamento revela que os autores bíblicos utilizaram uma ampla variedade de materiais históricos, genealógicos, administrativos, poéticos e proféticos durante o processo de composição das Escrituras. Os livros históricos demonstram conhecimento detalhado de registros oficiais e tradições cuidadosamente preservadas, enquanto as referências explícitas a documentos como o Livro das Guerras do Senhor, o Livro dos Justos, as Crônicas dos Reis, confirmam a existência de uma rica cultura documental em Israel. Essas observações não enfraquecem a doutrina da inspiração, evidenciam a maneira providencial pela qual Deus utilizou meios humanos para registrar sua revelação. A análise dessas fontes contribui para uma compreensão mais profunda da formação dos livros bíblicos, fortalecendo a confiança na historicidade, na integridade e na autoridade das Escrituras como palavra inspirada de Deus.